Capítulo 1 do Sutra de Lótus, parte 4. Assim eu ouvi. Então Marjorie, desejando explicar-se novamente, falou em verso dizendo: Lembro que numa era passada, há inumeráveis kalpas, houve um Buda, o mais honrado dos homens, chamado Brilho do Sol e da Lua. Este honrado pelo mundo expôs a lei, salvando imensuráveis seres viventes e um sem número de milhões de bodhisattvas, fazendo-os entrar na sabedoria búdica. Os 8 filhos príncipes que este Buda gerou antes de deixar a vida de família, quando viram que este grande sábio deixara a sua família, fizeram o mesmo, levando a cabo práticas Brahma. Nessa altura, o Buda pregou o grande veículo, um sutra chamado Imensuráveis Significados, e no meio da grande assembleia, pelo bem das pessoas, estabeleceu distinções. Quando o Buda acabou de pregar este sutra, tomou o assento da lei, sentando-se de pernas cruzadas no Samadhi, chamado Lugar de Imensuráveis Significados. Dos céus choveram flores de Mandarava, tambores celestiais soaram por si, e os seres celestiais, dragões e espíritos fizeram ofertas ao mais honrado dos homens. Todas as terras búdicas de imediato tremeram grandemente. O Buda emitiu uma luz de entre as suas sobrancelhas, manifestando sinais raramente vistos. Esta luz iluminou a direção oeste, 18.000 terras búdicas, mostrando como todos os seres viventes aí eram recompensados em vida e morte pelas suas ações passadas. Podíamos ver essas terras búdicas adornadas com numerosas joias, brilhando com reflexos de lápis-lazuli e cristal devido à iluminação da luz do Buda. Podíamos ver também Tathagatas ascendendo naturalmente ao bodado, seus corpos da cor de montanhas douradas, retos, imponentes, sutis e maravilhosos. Era como se do meio do puro lápis-lazuli surgissem colunas de ouro verdadeiro. No meio da grande assembleia, os honrados pelo mundo expunham os princípios da profunda lei. Numa após a outra das terras búdicas, os ouvintes em incontáveis multidões, à mercê da iluminação da luz do Buda, ficaram visíveis com suas grandes assembleias. Aí também existiam monges, residindo no meio de florestas, esforçando-se por manter puros os preceitos, como se estivessem guardando uma joia rara. Podíamos ver também bodhisattvas dando esmolas, sendo pacientes numerosos como areias do rio Ganges, devido à iluminação da luz do Buda. Podíamos também ver bodhisattvas absorvidos na prática da meditação, seus corpos e mentes tranquilos e imóveis, dessa forma procurando a via insuperável. Podíamos ver também bodhisattvas, sabedores de que os fenômenos são marcados pela tranquilidade e pela extinção, cada um na sua respectiva terra, pregando a lei e buscando a suprema iluminação. Nessa ocasião, os 4 tipos de crentes, vendo o Buda Brilho do Sol e da Lua manifestar os seus enormes poderes transcendentais, rejubilaram em seus corações, perguntando-se mutuamente a causa destes eventos. O honrado por seres celestiais e humanos despertou do seu samadhi e levou o Bodhisattva maravilhosamente brilhante, dizendo: Tu és o olho do mundo, refúgio para todos, em que poderemos ter fé, capaz de honrar e promover o repositório do Dharma. A lei que eu prego, só tu lhe podes fazer jus. Um honrado pelo mundo tendo outorgado este louvor, que fez rejubilar maravilhosamente brilhante, pregou o Sutra de Lótus por 16 completos pequenos kalpas. Ele nunca saiu do seu lugar, ou a suprema e maravilhosa lei por ele pregada foi aceita e promovida na íntegra por maravilhosamente brilhante mestre do Dharma. Após o Buda ter pregado o Lótus, fazendo rejubilar toda a assembleia, neste mesmo dia, ele anunciou à assembleia de seres celestiais e humanos: Expus para vocês o significado da verdadeira entidade de todos os fenômenos. Agora, quando a meia-noite chegar, entrarei no Nirvana. Sejam zelosos de todo o coração e evitem a indolência e a lassidão. É muito difícil encontrar um Buda entre eles, a lapsos de milhões de kalpas.
Quando os filhos do Buda ouviram dizer que o honrado pelo mundo ia entrar no Nirvana, ficaram cheios de pesar, perguntando-se o porquê de sua iminente partida. O Senhor da Sabedoria, Rei do Dharma, confortou e apaziguou a incontável multidão, dizendo: quando eu entrar no Nirvana, não deveis inquietar-vos ou temer. Este Bodhisattva, repositório de virtudes, após completar o seu percurso sem falhas, será o próximo Buda, chamado Puro Corpo, e também ele salvará multidões imensuráveis. Nessa noite, o Buda extinguiu-se, tal como um fogo se apaga quando se esgota o seu combustível. Eles dividiram e acondicionaram as suas relíquias e construíram um número incontável de torres, e os monges e monjas numerosos como as areias de Ganges redobraram os seus esforços, procurando alcançar a via insuperável. E o mestre do Dharma, maravilhosamente brilhante, honrado e sustentado pelo repositório do Dharma dos Budas durante 80 pequenos kalpas, propagou largamente o Sutra de Lótus. Esses 8 príncipes que maravilhosamente brilhante converteu, ativeram-se firmemente a via insuperável, sendo assim capazes de encontrar imensuráveis Budas. Após terem feito oferendas a estes Budas, seguiram a prática do grande caminho e um após outro sucederam-se como Budas, cada um profetizando o destino do seu sucessor no Budado. O último a tornar-se Buda foi chamado Tocha Ardente. Como líder e mestre, salvou imensuráveis multidões. Este mestre do Dharma maravilhosamente brilhante tinha nessa altura um discípulo, cuja mente estava sempre ocupada pelo torpor e pela indolência, ávido de forma e vantagem, sempre insaciável por glória, negligenciando e esquecendo o que tinha estudado. Devido a isto, foi ele chamado ávido de fama, mas ele tinha também levado a cabo muitas ações meritórias, tendo assim sido capaz de conhecer imensuráveis Budas. Ele fez ofertas a esses Budas e seguiu-os, praticando o grande caminho, esmerando-se nos 6 paramitas, e agora ele encontrou o leão dos Sakyas. No futuro, ele tornar-se-á o próximo Buda, e o seu nome será Maitreya, salvando os seres viventes em números por lá de qualquer cálculo. Esse que estão era o discípulo indolente do extinto Buda, eras tu, e o mestre do Dharma, maravilhosamente brilhante, era eu. Os sinais são agora, como os anteriores fenômenos auspiciosos, este é um meio expedito usado pelos Budas. Agora que o Buda emite este raio de luz, está em vias de revelar o sentido da verdadeira natureza dos fenômenos. Os seres humanos estarão agora a conhecê-lo. Juntemos as mãos e guardemos a uma só mente. O Buda fará cair a chuva da lei, que refresca e satisfaz os que buscam o caminho. Tu que procuras os 3 veículos, se tens dúvidas ou inquietações, o Buda resolvê-las para ti.